Boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos à nossa casa, mesmo que de forma online, né? A gente está conectado com a casa de forma espiritual, né? Hoje a nossa live vai ser com o Dr. Joni, tá? Ele vai nos falar sobre as lições da pandemia. Eu quero desejar a todos, em nome do Centro de Educação Espírita Boa Nova, um ano de muita paz, de muita luz e de muita realização espiritual. Vou fazer novamente a prece, né, porque estava sem áudio, e logo após que eu terminar a prece, o Dr. Joni entra, né, que já dispensa qualquer apresentação, né? Todos nós do Centro de Educação Espírita Boa Nova conhecemos o Dr. Joni, é um querido trabalhador da casa. Então eu vou fazer a prece e logo após o Dr. Joni entra com a palestra. Pai de amor e de bondade, por mais este momento em que nos reunimos para estudar a tua doutrina de amor. Que a tua luz envolva todos os corações, que cada um de nós que está aqui hoje assistindo essa live se sinta verdadeiramente no Boa Nova, acolhido, amparado, iluminado, protegido e restaurado em suas forças, dando-lhe bom ânimo e muita luz aos seus corações. Que assim seja. Desculpa, porque no início estava sem o áudio, acho que deu algum probleminha aqui no meu fone, mas agora está tudo certo, já está com o áudio, tá? Agora eu convido o doutor Joni a participar com a gente. No início estava sem áudio, mas agora deu. Seja bem-vindo. Amadas irmãs, amados irmãos, nós queremos inicialmente dizer da nossa satisfação em participarmos desses momentos enriquecedores, desses momentos que nós temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o amor, um pouco mais sobre os gestos e um pouco mais sobre os caminhos que nós devemos trilhar ao longo das nossas vidas. Na certeza de que esta união, de que esta simbiose será sempre um meio, será sempre um veículo capaz de nos conduzir a um mundo melhor, a um mundo mais digno, onde poderemos visualizar novos horizontes e onde poderemos aliciar forças que resultem em realizações condizentes com o aperfeiçoamento da dignidade humana na prática constante do amor fraterno. Amados, infelizmente ainda estamos enfrentando dias difíceis, enfrentando dias complicados em função da pandemia do coronavírus, que é um ser diminuto, microscópico, mas muito, muito poderoso, que invade as nossas células para se reproduzir com intensidade e que se dissemina rapidamente em todo o mundo, ceifando vidas, produzindo um caos generalizado e não respeita ninguém. E atinge a todos indistintamente, independente de credo religioso, independente de raça, independente de facção política, independente de posição social, atinge todos. Né? E gera muito medo, e gera muita insegurança na humanidade.
Mas com certeza, irmãos, com certeza essa pandemia vai nos deixar um ensinamento. Ela nos mostra que nós não somos onipotentes, que nós somos seres frágeis e que nós conhecemos muito pouco sobre a vida. E que depois que tudo passar, depois que passar essa pandemia, nós viveremos uma outra era com outra roupagem. Isso é certo. Bem, mas nesses momentos de aflições, nos parece que o mundo nada tem a nos oferecer, a não ser dor, desespero, aflições e ódio. Então, nós indagamos muitas vezes por quanto tempo conseguiríamos aguentar essas dificuldades que nos atormentam. Quantas vezes nós dissemos para nós mesmos que estamos no limite das nossas energias, que não aguentamos mais. E nos parece que a vida nos é injusta. E parece que a vida está nos castigando. Mas o que então nós precisamos para mudar essa situação? Ou para minorar os nossos problemas? O que nós precisamos, irmãos, é olharmos para dentro de nós. Nós precisamos equilibrar as nossas mentes. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos e confiar nas forças que temos dentro de nós. E quando nós buscamos essa força, nós sentimos Deus agindo em nós. Nós sentimos Deus nos dando coragem, nos impelindo à luta. Nós sentimos Deus que nos proporciona tudo aquilo que necessitamos. E também ouvimos Deus. Prestemos atenção, nós ouvimos Deus. Nós ouvimos Deus dizendo: filho, eu sou teu pai. Filho, eu te amo. Filho, tenhas fé e espere. Então, irmãos, suportemos um pouco mais. Esperemos, aguardemos com paciência, porque Deus jamais nos abandonará. Deus não abandona o seu filho. E aprendamos com as adversidades que o que realmente importa, o que importa mesmo é a nossa família, são os nossos amigos, são aqueles que nós amamos, é a nossa saúde, o nosso trabalho, enfim, o que importa é a nossa vida. Então vamos reunir as nossas forças e seguir à frente, confiantes na bondade infinita de Deus. E façamos ressoar a nossa gratidão a Ele. E evoquemos a alegria e o amor. E mostremos a que viemos e qual é realmente a nossa missão aqui na Terra. Afastemo-nos, então, das lamentações, das queixas, afastemo-nos das coisas que vibram negativamente em torno de nós. E não permitamos
que os nossos passos sejam obstruídos, sejam impedidos na estrada luminosa que nos foi ofertada por Ele. Nessa estrada onde se encontram as pessoas, nessa estrada onde se encontram as situações adequadas para caminharmos felizes, para caminharmos com os nossos corações em festa e agradecidos ao Criador pela oportunidade de percorrermos esse caminho de sabedoria. Então vamos caminhar com passos firmes, vamos mostrar o nosso vigor espiritual, porque um dia o panorama se modificará. E a noite, irmãos, e a noite se transformará em aurora. E agora lembramos de um pequeno poema, pequeno poema que é recitado no início de uma bela canção espírita chamada Aurora, que muitos conhecem, interpretada por Tim e Vanessa, que diz assim: uma enorme noite abate a terra que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Então aguardemos pelos raios da madrugada nova. O sol pode demorar a surgir, mas ele sempre ressurge, afagando as nossas vidas. Mas ele sempre ressurge, renovando a esperança dentro de cada um de nós. Mas para os planos de Deus, está tudo certo. A harmonia do universo revela a sua presença. As leis emanadas por ele regem todas as coisas e impulsionam automaticamente a vida e a evolução do princípio espiritual. E são leis pétreas, leis imutáveis, perenes. São leis iguais a todos os homens indistintamente. E que se acham impressas na consciência de cada um de nós. E que numeram e que enunciam as exigências do amor de Deus e do amor ao próximo. E ascendem ao nível mais elevado do amor, pelos ensinamentos e pelo exemplo que nos foram passados pelo Divino Mestre Jesus, aquele que nos trouxe a verdadeira luz da vida. E dentre essas leis, destaca-se a mais importante delas, aquela que abarca todas as demais, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Lei que reflete o esplendor do nosso Pai Celestial. E não há oportunidade mais valiosa do que agora. Nesses dias que estamos enfrentando, esses dias de aflições, não há oportunidade mais valiosa de praticá-la e de cumpri-la. Lei da justiça, amor e caridade. E o que é a justiça? A justiça é a virtude
de dar a cada um aquilo que é seu. Justiça é o respeito aos direitos de cada um. Allan Kardec, na questão 880 do Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos qual é o primeiro de todos os deveres naturais do homem. E a resposta foi: é o direito de viver. Porque a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. E ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro. E ninguém tem o direito de fazer qualquer coisa que comprometa a sua própria vida corpórea. E desse direito de viver decorre o direito de possuir. Porque a propriedade é um fruto que nasce de outro direito tão sagrado quanto o de viver, que é o direito de trabalhar. Então, tudo aquilo que o homem consegue através de um trabalho honesto, sem prejudicar ninguém, é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Mas, irmãos, a verdadeira propriedade é aquela que nós levamos deste mundo. É tudo aquilo que é de uso da nossa alma, como a inteligência, os conhecimentos adquiridos, o bem feito aos outros, as qualidades morais, a consciência tranquila. São bens, como disse Jesus, que nem as traças corroem e nem os ladrões roubam. Justiça, amor e caridade. E o amor? O que é o amor? O amor é o sentimento emanado de Deus, que brota em nossos corações. E quando falamos em amor, não estamos nos referindo a atos grandiosos e atos heróicos, não. Nós falamos de atitudes simples, como um olhar, como uma atenção afetuosa, como um sorriso, como um abraço, como uma conversa amiga. Atitudes simples que é importante, muito importante para aquele que recebe e também para quem doa. Que são atitudes simples, mas que podem modificar muitas vezes o rumo das suas vidas. Porque o amor é compreensão, o amor é doçura, o amor é elevação, ele é alegria, é discernimento. Ele gera paz e desperta a verdadeira felicidade. Ele dá sentido às nossas vidas e, ao mesmo tempo, nos dá uma direção, nos dá um norte. E sendo Deus amor, e sempre que há amor em nossos corações, sempre haverá Deus dentro deles. E na história da humanidade, e no Evangelho, nós temos inúmeros exemplos edificantes a respeito desse hálito da vida chamado amor. Como exemplo,
Nós temos Francisco de Assis, que nas estradas úmidas da Úmbria, após renúncia comovedora, desfraldou a bandeira do amor e, impregnado deste sentimento profundamente, casou-se com a senhora Pobreza, tornando seus irmãos os animais, as águas, o sol, a lua, a natureza. E na solidão da Porciúncula, onde ele morreu, foi o amor que irradiou, que o tornou o mais sublime símile do amigo divino a quem imitava. Teresa de Ávila, que ao longo da sua enfermidade encontrou no amor do Mestre o seu divino noivo, encontrou a força, encontrou a coragem e a esperança para ser fiel ao mandato de abnegação, tornando-se sábia e exemplo da plena comunhão com o pensamento do seu amado. E o médico Louis Pasteur, que por amor à humanidade entregou-se aos exaustivos trabalhos de pesquisa e libertou os seres dos males e das misérias que os dizimavam. Miguel Ângelo, que interpretou em cores a visão transcendente, com sacrifícios e incompreensões terríveis, por amor à arte. Dante, por amor a Beatriz, sua musa, compôs a Divina Comédia, colocando em cantos de grande beleza as suas visões psíquicas para engrandecimento da humanidade. E o maior de todos os exemplos nos foi dado por Jesus, que descendo dos mais altos páramos da espiritualidade, veio demonstrar todo o seu amor aos homens deste planeta, oferecendo a sua própria vida física, curando enfermos, ensinando os caminhos do bem para a humanidade, para que todos pudessem alcançar o reino de Deus. E tudo isso, irmãos, são demonstrações inequívocas do mais puro amor. Então, como vemos, o amor está presente em tudo, e o amor se expande de diversas formas em direção ao amor universal. Joana de Ângeles nos diz que somente quando se ama é que se alcança o fanal da existência. Quando os homens permitirem que o amor os ilumine e os mantenha, eles alcançarão o patamar da angelitude e avançarão com segurança no rumo do divino amor. Justiça, amor e caridade. Aprendemos com Jesus que a nossa grande tarefa é o aperfeiçoamento moral. E Ele, com o seu Evangelho, o nosso divino mapa, nos apontou o caminho que conduz à felicidade,
E ele disse que esse caminho era difícil e estreito, mas ele nos ensinou os meios para percorrê-lo com segurança. Ele nos falou na humildade, nos falou na resignação, nos falou na mansidão, nos falou na fé em nosso Pai Criador, nos falou na pureza de coração, falou na pacificação, e nos falou no amor maior, no amor ágape, no amor doação. Ele falou na virtude suprema, a caridade. E ele disse que para praticarmos essa virtude chamada caridade, nós precisamos ser benevolentes. Ou seja, devemos ter boa vontade para ajudar quem necessita, tendo afeto e tendo respeito. E que devemos estender as nossas mãos, em especial aqueles que percorrem, exauridos, o deserto das suas vidas, na busca de um oásis de paz, onde possam saciar a sede de felicidade. E ele disse mais. Ele disse que para sermos caridosos, nós devemos ser indulgentes ou tolerantes. Tolerantes com todos, não divulgando seus defeitos, que não devemos atirar a primeira pedra, porque nós todos somos devedores neste mundo de provas e expiações. Todos nós temos defeitos a corrigir, todos nós temos hábitos a modificar, todos nós temos tentações a vencer. E ele falou também que devemos perdoar as nossas ofensas, mas perdoar no seu amplo sentido. Não até 7 vezes, como Pedro perguntou a ele. Pai, devemos perdoar até 7 vezes um irmão que peca contra nós? E Jesus disse, não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, devemos perdoar sempre. Mas perdoar não é esquecer, colocar uma pedra em cima, não. Perdoar é não guardar ressentimentos, é não guardar mágoas, porque a mágoa, irmãos, é um veneno que intoxica e que mata. E quem não perdoa, adoece fisicamente e adoece espiritualmente. E o perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza, e traz a cura, onde a mágoa produziu doença. E quem não perdoa, não tem paz na alma. Quem não perdoa, não tem comunhão com Deus. Porque o perdão é a asepsia da nossa alma. O perdão é a faxina da nossa mente. O perdão é a alforria do nosso coração. Então, irmãos, diante de uma ofensa, não revidemos, dominemos as nossas emoções, fujamos da sintonia com o ódio. Cortemos desde o início, porque uma fagulha de ódio pode nos incendiar por dentro e é difícil apagar. Porque perdoar é um ato que pode conquistar corações. E lembremos sempre das palavras do Mestre, quando ele disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então sejamos caridosos, sendo benevolentes, sendo indulgentes e perdoando as nossas ofensas. Allan Kardec
no seu Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, estabeleceu a seguinte máxima: fora da caridade não há salvação. Esclarecendo que ela se acha apoiada sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. E sigamos Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia. Irmãs e irmãos, em nossa caminhada da vida, né, nessa caminhada, muitas vezes apressados, principalmente agora, em que caminhamos aflitos e com medo, e esquecemos de algo importante. Esquecemos de olharmos ao nosso redor para sentirmos a grandeza da obra divina. Então vamos parar um pouco. Vamos sentar um pouco ao lado do caminho. E a exemplo de Francisco de Assis, admirarmos a natureza, comungarmos com a energia do universo e entregarmos totalmente a Deus. E ao lado de quem amamos, vislumbremos a paisagem iluminada pelos raios do sol. Vislumbremos a paisagem que se descortina aos nossos olhos. Observemos o céu azul, as montanhas onduladas. Escutemos o gorjeio dos pássaros. Observemos as árvores que balançam os seus galhos ao sabor do vento. E por um instante apenas, nos imaginemos como uma árvore generosa e amiga. E que bela a vida seria se pudéssemos ser como uma árvore. Emergeríamos ao mundo de uma pequena sementinha. Trazendo impresso dentro de nós o desejo de servir. Uma árvore que em seu tronco dormitam insetos, que em seu tronco abrigam-se animaizinhos, que em seus galhos os pássaros fazem os seus ninhos, onde nascem flores em seus brotos, e o mundo se perfuma ao seu redor. Uma árvore que estende a sua sombra aos que caminham sob o sol forte, que oferece frutos aos famintos e alegra a existência de todos com as suas cores. A árvore, ela não escolhe a quem presentear com suas dádivas. Ela não discrimina, ela não privilegia, ela apenas serve. E segue o curso da natureza, sempre produtiva e útil. E não se detém para reparar os outros. E prossegue. Simples. Ela precisa apenas do sol,
precisa apenas da água, do ar, do alimento. E nada exige. E cresce. Ela oferece tudo e nada espera em troca. Submete-se mesmo àqueles que, para retirarem os frutos maduros, atiram-lhe pedras. A seiva escorre do seu tronco ferido. E ela tolera. E em seu velho tronco, quando se mostra cheio de nós, apontando-lhe a idade avançada, sempre há o frescor dos galhos novos, de brotos verde claros, e ela se renova. A árvore cresce em toda parte. Ela cresce nas encostas das montanhas. Ela cresce nos abismos perigosos. Mas mesmo em locais adversos como esses, ela permanece imponente e não perde a grandeza jamais. E se um dia ela for abatida pelo machado da impiedade, ainda assim, ela se transmuda em móveis úteis, ela se transmuda em casas seguras, e ela se transmuda no calor de lareiras acesas, e ela perdoa. Então nós deveríamos buscar nesse exemplo de generosidade vindo da natureza, buscar um roteiro para as nossas vidas. E que apesar das dificuldades que estamos enfrentando, vale a pena viver assim, empenhados em sermos úteis, sem nos abater pelas tempestades emocionais, sem nos abater pelas doenças, pelos sofrimentos, oferecendo dádivas a todos, sendo firmes, sendo dóceis e generosos. E lembremos que cada dia de nossas vidas surgirão dezenas de oportunidades de servir alguém, de perdoar o outro, de sermos úteis e gentis, de sermos simples e generosos. Então sejamos como a árvore. Sejamos como a árvore que se cobre de flores, como a árvore que se cobre de frutos, com uma única finalidade: de fazer os outros felizes. Então, irmãos e queridas irmãs, que ao lado de nossas famílias, dos nossos amigos e de todos a quem devotamos o nosso carinho, que este ano que se inicia seja mais uma promessa de avanços no território da alma. Que esse ano que se inicia seja mais uma oportunidade para fazermos ao próximo o que desejamos para nós mesmos. Que voemos, irmãos, através dos horizontes da fraternidade, porque esta é a nossa tarefa. Essa é a tarefa que Jesus colocou em nossas mãos, para que sejamos parceiros na solução dos problemas da miséria e do sofrimento. E se for difícil o perdão, será possível esquecer a vingança. Se for difícil a caridade, será possível fugir do egoísmo. Se for difícil a justiça, será possível
não sermos injustos. E se for difícil fazer o bem, será possível, irmãos, melhorarmos os nossos corações. E que, apesar das adversidades encontradas, continuemos trabalhando, continuemos amando, continuemos servindo, socorrendo e buscando nas lições do Evangelho os recursos para a nossa renovação íntima. Com certeza, tudo passará. Sim, tudo passará. Em breve, ouviremos a algazarra de crianças felizes nos parques de diversões, nos recreios das escolas. Em breve, poderemos rir e cantar com amigos em festas de fim de semana. Poderemos sorver um gostoso chimarrão compartilhado. Poderemos estreitar em nossos braços e beijar quem amamos. Beijar a face enrugada de um vovô e de uma vovó. Em breve poderemos ver estampado nos lábios das pessoas felizes um sorriso, sem o empecilho de uma máscara. Sim, irmãos, tudo passará. Pois sempre nas horas amargas, sempre existe algo chamado esperança. Esperança no poder infinito de Deus. Esperança na sua bondade inesgotável. E que somente a alegria, e que somente a luz emanadas do amor, estas sim, permanecem para sempre. Mas se porventura as dificuldades e o desespero ainda baterem à nossa porta, trazendo nuvens carregadas e ares anunciando tempestades, não deixemos que os raios das estrelas que brilham nos nossos olhos sejam empanados pelas chuvas torrenciais da amargura incontida. Não fechemos os nossos corações e joguemos fora a chave deste cofre sagrado que guarda a riqueza dos nossos mais puros sentimentos. Não façamos isso. Mas nos entreguemos a Jesus. E daí, irmãos, quando nos entregamos a Jesus, nós ouviremos no recanto mais profundo da nossa alma, nós ouviremos o Mestre inesquecível a todo instante, com sua voz doce, nos dizendo: não tenhas medo, eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. Então, a todos um feliz ano novo. E que Jesus albergue o coração de todos. E externamos a nossa gratidão nesta noite por nos assistir. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Dr. Joni, que nos trouxe palavras que aqueceu o nosso coração, né? A gente está vivendo uma época tão difícil, tão cheia de tormentos, mas quando a gente assiste uma palestra que traz, né, que toca o nosso coração, a gente se sente mais fortalecido. Muito obrigada, doutor Joni. Jesus te abençoe e te ilumine sempre, tá? Que o Senhor volte muitas e muitas vezes aqui para nos brindar com a sua mensagem de amor. Muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer a prece agora de encerramento e desejo a todos que tenham uma boa noite, que Jesus abençoe a todos, tá? E muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui conosco. Vou realizar a prece e logo após a gente finaliza a live. Gratidão, Senhor, por este momento de oração, por este momento em que paramos um pouco para elevar o nosso pensamento a Ti, para nos dedicarmos ao canteiro dos nossos corações, a plantar sementes de boa vontade, de luz, de amor, de caridade e de esperança. Que a gente possa distribuir essas sementes que hoje pegamos através dessa palestra em muitos corações que andam pelo mundo angustiados, perdidos pelas dificuldades que ora passamos. Mas, confiantes em Deus, tudo isso passará. Que cada um de nós que está assistindo esta palestra neste momento e aqueles que irão assistir depois possam receber nesse instante as bênçãos divinas de Deus, que envolve todo o nosso ser e aquece o nosso coração. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um, proteja e guie pelos caminhos da paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe.